Deus, graça e paz, parte do nosso Senhor, Salvador Jesus Cristo. É bom podermos estar mais uma vez na casa do Senhor e juntos nós estaremos louvando, juntos nós estaremos bendizendo esse Deus que é digno de toda a honra e toda a glória. Quero agradecer a você que tem essa oportunidade de nos acompanhar com essa live. Somos a Igreja Batista Memorial de Machimbiana. Estamos situados na Avenida dos Italianos, 975, em frente ao Colégio Municipal Itália. Fácil, né? Via principal, Avenida dos Italianos. Então, se você sentir um coração no desejo de fazermos uma visita, você será bem-vindo, bem-vinda no nome do Senhor Jesus Cristo. Eu quero orar, colocando esse culto das mãos do Senhor, pedindo que Deus poderosamente venha falar aos nossos corações. Amém? Vamos, toda a reverência, nos colocar em pé. Lembrando que agora nós temos a presença dele, que é o Senhor Santo. Então vamos adorar, vamos bendizer. Pai, em nome de Jesus, queremos te louvar, te engrandecer nesta noite. Senhor, carecemos da tua misericórdia, carecemos que o Senhor fale aos nossos corações segundo a tua vontade, segundo o teu querer. Os nossos ouvidos não podem estar obstruídos, tampados, dificultando a nossa audição, dificultando o nosso ouvir o Espírito Santo de Deus ministrar aos nossos corações. Entramos aqui nesta noite. Provavelmente alguns, ou até mesmo um amigo, irmão que está assistindo essa live, sem uma perspectiva, sem uma esperança. Mas Deus, a tua doce voz, a voz do Espírito Santo, ela vai falar aos nossos corações. E quando a tua voz falar ao nosso coração, a nossa mente, a nossa visão, a nossa vida vai estar completamente alinhada com os teus propósitos e com os teus desígnios. E seja feita a tua vontade, como o nosso Senhor Jesus orou, quando ele ensinou cada um de nós orarmos o Pai Nosso. E ele disse: tu estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade. Como no céu é feita a tua vontade, a tua soberania mostra que na terra também. Então, Deus, em nome de Jesus Cristo, vem com o teu Espírito nesta noite. Inunda, transforma, muda os nossos corações. E assim nós estaremos te bendizendo e te glorificando. Abençoa os que ainda não chegaram, e abençoa os que já estão neste lugar. E que o teu bom e poderoso nome venha ser glorificado. Nós choramos, crendo, agradecidos, no nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos adorar o Senhor nesse canto. Quero convidar você a adorar, quero convidar você a bendizer esse Senhor, que é digno de toda a honra, digno de toda a glória. Amém? Vamos adorar eu navegarei no oceano do Espírito, para lhe adorar.
entrando, outubro, mês de outubro, falando sobre o Espírito Santo, né? E não vai ser diferente hoje, porque uma das coisas muito real, muito viva, é que nós olhamos a Bíblia e nós aprendemos que a Bíblia deixa claro para cada um de nós, para você que vai ter a oportunidade de ouvir a ministração dessa noite, é que o Espírito Santo de Deus, ele precisa falar a cada um de nós. O Espírito Santo de Deus precisa ministrar a cada um de nós. Antes de nós entrarmos no texto da palavra de Deus, eu quero orar mais uma vez. Eu estou vendo bastante crianças, é tão bom ouvir sons de crianças. Eu quero que essas crianças que venham aqui à frente. Vem aqui, gente. As crianças dessa geração de morte. É isso? Então, daqui a pouco, a irmã Isabela, a irmã Eleni, vão estar aqui atrás com essas crianças, ensinando, a grandeza do Senhor Jesus. Está aí o Cadu, está aí geral, vem cá, vamos lá, gente. Sobe aqui, pode subir, Cadu, pode subir. Isso, nós vamos orar. Você que tem um filho, você que tem uma filha, você que tem uma criança, convide ou traga-os para que eles possam estar conosco. Sobe aqui, Junda. Isso, vamos orar, vamos pedir ao Senhor. Vem para cá, mais para cá, senão vocês vão ficar cortadinhos. Eu quero que todo mundo veja vocês. Como diz antigamente, a esposinha de Jesus. Isso. Eles são muito coragem, não só vamos lá de fé, para que Deus possa abençoar essas crianças, para que a geração de Timóteo seja uma bênção, né? Na quarta-feira você vê essas crianças aqui, é um presente do Senhor. Se você pudesse colocar em pé, fique à vontade, mas estenda a sua mão. Pai, em nome de Jesus, nós queremos nessa hora colocar cada criança nas tuas santas mãos. Pedindo que o Senhor olhe com o teu olhar de carisma, de amor, de misericórdia. E nós queremos ser boca profética, profetizando toda sorte de bênção sobre a vida desses pequenos. Casar-se-ão puros, serão o marido de uma só mulher, serão, Pai amado, esposa de um só homem. Terão, Senhor, fertilidade, porque gerarão crianças, filhos, que louvarão e irão bendizer o teu nome. Eles não irão ir por caminhos contrários, porque nós, como igreja, estamos profetizando que esses correios o Senhor está guardando. A instrução, a rédea, a discernimento, a ensinamento que vai ser gerado pelo Espírito Santo. E essas crianças crescerão, multiplicarão, serão fecundos. Nós queremos ver sendo erguido neste Brasil uma geração de profetas e de profetisas que glorificarão o teu nome, que levarão, Senhor, essa nação a reconhecer Jesus como único e suficiente Salvador, que eles sejam cheios do Espírito Santo, Pai. Toda maldição, todo calal, todo encantamento seja repreendido. Os ouvidos deles estarão tampados para as besteiras deste mundo, mas estarão abertos para os teus ensinamentos. Quebra, Senhor, toda aliança, toda maldição, tudo aquilo que possa ser contrário, aonde no mundo espiritual há um decreto estabelecido para cada um, que nesta noite se torna falido, no nome de Jesus. Oh Espírito Santo, abençoa mais uma quarta-feira dessa geração chamada geração de morte, para a honra e glória do teu nome. Toma as professoras, enche-as do Espírito Santo, que elas possam introduzir aquilo que o Espírito Santo tem produzido no decorrer da semana da vida delas. Pois é em nome de Jesus que nós oramos e agradecemos.
Amém, amém. Amém. Deus abençoe. Essas crianças podem voltar aqui. Queridos, mais uma noite. Fica à vontade, quiser passar pela frente, mostrar na câmera. Não tem nada não. Queridos, vamos mais uma vez falar nesta noite, você pode se assentar, sobre a perspectiva, botou aí, do Espírito Santo. E eu quero convidar você nessa noite a estar extremamente atento ou atenta àquilo que Deus quer ministrar aos nossos corações. Eu tenho entendido a importância da igreja ser dirigida, da igreja ser orientada pelo Espírito Santo. E eu gostaria nesta noite de compartilhar alguns textos. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no segundo livro. Cara, isso é demais, criança correndo no corredor gritando. Isso é fantástico. Êxodo. Abra a sua Bíblia no livro de Êxodo. E eu quero começar com vocês lendo o capítulo de número 25. Êxodo 25. Eu gostaria que você estivesse muito atento. Versículo de número 40. Êxodo 25, 40. Depois nós vamos ler outros textos que eu vou estar citando. O que eu gostaria de falar com você agora, antes de nós lermos esse texto, é que Deus, Ele faz uma promessa a um homem chamado Abrão. Ele tira Abrão do meio de uma parentela que não invocava o Deus do céu. E Deus se apresenta a este homem, como você conhece muito bem, pelos relatos bíblicos, com alguns feitos, com algumas coisas extraordinárias. Mas, entretanto, a apresentação de Deus a esse homem chamado Abrão é que Deus faz a Abrão uma promessa. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Quando nós sintetizamos isso, nós acreditamos que a bênção de Deus sobre a vida desse homem se deu na pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por que toda a terra torna-se abençoada? Porque João, capítulo de número 3, verso de número 16, diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho único, para que todo aquele que creia, que acredite que Deus enviou Jesus para salvar, para reconciliar novamente o homem consigo, tenha a vida eterna. Mas, entretanto, quando Deus estabelece promessas, você percebe, literalmente, no percorrer da história, tanto do Gênesis, da criação, ou quanto na história do Êxodo, é que algumas coisas vão acontecer. E aí Abraão tem um filho, do filho nasce um neto, do neto vai nascer os bisnetos, e eles vão descer para o Egito. Chegando no Egito, pautado na história de José, que você conhece muito bem, o povo vai começar a crescer, vai levantar uma dinastia de Faraó que não conheceram José, e a Bíblia diz que agora o povo está o quê? Cativo, virado escravo. O Faraó, que está erguido como a dinastia daquela época, ele tem uma preocupação, é que ele percebe que esses que são titulados hebreus, eles estão crescendo, 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 crescendo. E qual é a preocupação de Faraó? É uma preocupação que muitas vezes se dá em qualquer círculo ou contexto social. Se nós deixarmos esse povo crescer, daqui a pouco esse povo vai o quê? Tomar tudo. Eles vão fazer o que quer. E aí você conhece o proceder, você sabe que Deus vai se apresentar agora aos hebreus, de forma que ele vai trazer algumas pragas, e por último, ele vai libertar esse povo, conduzindo esse povo ao deserto. Então Deus agora se apresenta a um povo hebreu como sendo um resgatador, como sendo Deus Todo-Poderoso que feriu
Um Deus que se julgava poderoso, ao ponto que Deus, ferindo esse Deus ou esse ser que era considerado uma divindade, ele liberta um povo. E agora o povo vai para onde? Para o deserto. E no deserto, Deus ele quer agora manifestar alguns conceitos. Dentre os conceitos é entregar leis, mandamentos e estatutos. E Deus tem por finalidade fazer com que o povo, ou os hebreus, eles estejam vivendo uma perspectiva de religião, de religiosidade, de lidar novamente o homem com Deus. E aí o que Deus faz? Deus manda Moisés subir ao monte. Moisés é o que libertou, é o que nasceu lá no Egito e é o que vai libertar os hebreus dos egípcios. E Deus fala para esse homem, constituindo ele como profeta, constituindo ele como legislador, constituindo ele como mediador. Deus fala com Moisés e Moisés fala com o povo. E quando Deus manda Moisés ir ao Monte Horebe, ou Monte Sinai, ele vai dar algumas diretrizes. Existe uma coisa muito interessante nas diretrizes estabelecidas por Deus ali no Sinai. A Bíblia fala que Deus é Espírito e Ele tem interesse que os adoradores o adorem em Espírito. E dentro de um mandamento ele diz: não farás para ti nenhuma imagem que seja de quê? Cultura. Não se prostre, não adore. Somente ao Deus Todo-Poderoso vocês vão adorar. Mas dentro dessa prerrogativa de mandamentos, de ordenanças, ele entregou o decálogo, é a tábua escrita pela mão de Deus, e ele dá uma visão a Moisés. O que eu quero que você entenda quando falamos da manifestação do Espírito Santo é que existem coisas que são coisas tangíveis, existem coisas que são coisas que nós podemos tocar, nós podemos ver, só que existem coisas que elas não vão ser tão tangíveis, porque nós não vamos conseguir ver e nem o que? Tocar. O decálogo, a pedra, os 10 mandamentos, era uma coisa que o povo podia o quê? Ver. Mas dentro desse percorrer introdutório, você percebe que a própria palavra diz o seguinte, que Moisés recebe o decálogo, recebe a lei, recebe os mandamentos, recebe os estatutos divinos, mas Deus dá uma visão de um contexto que se resume simplesmente nele criar algo que vai tipificar, por intermédio dos utensílios, por intermédio daquilo que ele está mostrando a Deus, a manifestação desse próprio Deus. E aí Deus mostra a Moisés mostra a Moisés um tabernáculo. Como esse tabernáculo precisava ser, ele tinha que ter um lado de entrada com uma pia de bronze e um altar. Isso era chamado a primeira parte. Depois da segunda parte, já coberto, não exposto, haveria a necessidade de ter uma mesa, um incensário e um candelabro. E no terceiro, havia a necessidade de se ter uma caixa de uma madeira chamada cássia, revestida toda de ouro, com 4 argolas, 2 varais e uma tampa que se chama tampa da propiciação, aonde Deus diz o seguinte para Moisés no monte: tem que ter uma classe de anjo que são querubins, porque os querubins velam pela santidade divina. Então, conforme eu estou te mostrando, você deve o quê? Fazer. Mas quando nós falamos do Espírito Santo, o Espírito Santo, ele nos leva ao esclarecimento, a uma visão, quando muitas vezes aquilo que Deus apresenta, que não pode ser visto, não pode ser tocado, mas é em todo momento orientado por quem? Pelo
pelo Espírito Santo. Olha o que diz Êxodo, capítulo de número 25, versículo de número 40, para que vocês não achem que é a minha palavra. Depois que tudo faça segundo o modelo que te foi o quê? Mostrado no monte. Quem viu isso? Moisés. Moisés viu. E você já percebeu uma coisa interessante? Muitas vezes nós temos sonhos, muitas vezes nós temos alguns déjà vu. Vocês provavelmente já ouviram isso. Quando você tem um sonho, você muitas vezes não consegue lembrar todo o que é, mas você se apega a detalhes daquele o que? Daquele sonho. Só que aqui não é um sonho. É algo que, pela visibilidade, Moisés conseguiu ver. E mesmo muitas vezes você conseguiu ver uma coisa daquilo que te foi mostrado. Você já percebeu que também é difícil para relatar aquilo que você o quê? Viu? Aí entra o Espírito Santo. Aí entra o Espírito Santo. O que Deus quer nos ensinar é que nós precisamos ver e sermos comunicados por aquilo que o Espírito Santo de Deus está o quê? Vendo, mostrando. Porque se nós não conseguirmos ouvir, eu falei ver, mas é ouvir, o que o Espírito Santo de Deus tem visto, nós não conseguiremos lograr êxito. Vai bater em nós desespero, vai bater em nós insegurança, e essa perspectiva não é uma perspectiva para nós que somos cristãos. Porque nesse exato momento, quando Deus agora quer inaugurar alguma coisa, você percebe que Ele dá uma ordem a Moisés. Moisés, conforme eu te o quê? Mostrei, eu quero que você o quê? Faça. Presta bem atenção. A dificuldade nossa como igreja é que nós estamos fazendo coisas, mas muitas vezes estamos fazendo coisa não da forma como Deus quer que seja o quê? Porque aquilo que Ele mostrou, nós não estamos conseguindo o quê? Ver. E se nós não conseguimos ver, nós não vamos conseguir reproduzir. Por que Jesus lograva êxito? Por que Jesus era bem sucedido? Porque simplesmente aquilo que o Espírito Santo de Deus via e comunicava a Jesus, ele o quê? Fazia. Isso é vida com o Espírito Santo. E é uma coisa, irmãos, que não é impossível, mas é uma coisa que muitas vezes requer de nós pagarmos o preço. Se nós não conseguimos pagar o preço por uma vida com o Espírito Santo, a Bíblia está mostrando para mim, a Bíblia está mostrando para cada um de nós, que nós não conseguiremos reproduzir aquilo que Deus quer que seja o quê? Reproduzido. Segundo texto, abra a tua Bíblia em Êxodo, ou melhor, Hebreus, capítulo 8. E olha o que vai dizer o versículo 5. Hebreus 8, versículo 5. Hebreus capítulo 8, versículo de número 5. Se você tem uma Bíblia na sua casa, abra sua Bíblia em Hebreus 8, 5. Preste atenção que o autor de Hebreus vai dizer mais uma vez. Os quais ministram em figura e sombra das coisas celestes, assim como foi Moisés divinamente o quê? Instruído, quanto que estava para o quê? Construir um tabernáculo, pois diz ele, vê que faça todas as coisas de acordo com o modelo que te foi mostrado no... E a pergunta que eu vou
fazer para você, que eu sei que você pode responder, foi feito ou não segundo o modelo? Sim. Você percebe o que acontece quando eu e você passamos a nutrir uma vida poderosa na oração, uma vida poderosa na fé, uma vida poderosa na devoção, é que nós começamos a obedecer essas instruções, porque essas instruções não são humanas, mas são o quê? Divinas. Vê que faça, conforme eu te mostrei, conforme a instrução que eu te dei. Vocês já perceberam uma coisa interessante num adágio, num dito utilizado por Jesus? Ele tinha alguns dentre, em verdade vos digo, ele falava uma coisa muito notória: eu vim se não fazer a vontade do meu Deus. Ele sabia o que era, o que o autor de Hebreus está dizendo, que era justamente a perspectiva de obedecer, de praticar uma instrução, porque essa instrução era divina. Quando em Atos capítulo de número 1, Deus manda por intermédio da sua palavra que os discípulos ficassem em Jerusalém, até que do alto eles fossem revestidos de poder, é porque Deus sabia muito bem que se não houver alinhamento, se não houver emparelhamento com o Espírito Santo, nós sempre seremos desobedientes às ordens do quê? Por isso que você começa a perceber que muitas vezes, por nós não estarmos conseguindo ter a visão clara da vontade divina sobre a orientação do Espírito Santo, a gente percebe a ausência de crescimento espiritual, o posicionamento que muitas vezes nós tomamos como igreja, o posicionamento que muitas vezes nós tomamos como o quê? Como servos. Na madrugada de ontem, provavelmente 4 e 5 da manhã, eu sou muito difícil de perder o sono. Porque se você perder, procura o que você acha, não é isso? 4 e 5, daqui a pouco eu acordei. E, gente, eu não conseguia dormir. Aproveitei, fui ao banheiro, tomei uma água. Pensei que fosse até mais, mas era 4 e 5 da manhã. Voltei para a cama quando foi 4h40. Literalmente eu senti no coração a necessidade de colocar o que estava perturbando o meu sono. Coisa linda. Quando a gente ouve a voz do Espírito Santo, você vai orar. Pega a tua palavra, pega a Bíblia. E eu compartilhei isso com a minha esposa, mandei para o Zata, ela estava dormindo, para que ela visse pela manhã, que ela ia acordar mais cedo, porque eu acordo às 6 horas, eu devo acordar às 7h05, foi o que eu acordei, 8 horas, e foi lindo o que Deus falou comigo. A primeira coisa ele falou sobre sensatez, usando a prerrogativa do homem sensato e do homem insensato. A segunda coisa que ele falou é: você tem que saber como você constrói alguma coisa. Porque se você construir alguma coisa e você não terminar, as pessoas vão passar e vão dizer: ele começou, mas não terminou. Por último, mais uma vez eu orei. E o que aconteceu? Dormi bom noite, gente. Porque naquele momento as minhas inquietações, os meus dilemas foram tomados não pelas minhas preocupações, mas pela paz que o Espírito Santo de Deus e Deus proporciona. Lançando sobre ele toda a vossa, porque ele temos muitas vezes que ouvir a instrução divina. Moisés estava no monte e Deus está dizendo: Moisés, para que você faça segundo a minha instrução, você precisa reproduzir o que eu te mostrei. Mas, Senhor, isso é difícil, como eu vou reproduzir? Um exemplo que nós podemos citar dessa ausência ou dessa dificuldade de reproduzir é o Faraó mesmo. Ele tem um sonho que ele mesmo não consegue o quê? Lembrar.
Mas olha a ação do Espírito Santo. Tinha um jovem chamado José. Ele havia profetizado que o copeiro voltaria novamente a servir quem? Faraó. Gente, preste atenção. Quando o Espírito Santo de Deus, ele começa a nos instruir divinamente, e nós obedecemos, nunca ficaremos frustrados em nada. Porque aquilo que Deus faz, Ele não trabalha com ocasional. Ele não, Deus fala, vou fazer o bolo, se sair fofinho, tá bom. Se não sair, também tá bom. Ele diz, eu vou fazer o bolo vai ficar o quê? Fofinho. Você percebe isso porque em Hebreus capítulo de número 8, verso de número 5, o autor de Hebreus está dizendo, tudo aquilo que Deus mostrou é uma sombra. E tudo vai ser revelado. A palavra por grego de revelar é tirar o pano que cobre na pessoa de quem? De Jesus. Lembra que nós falamos no início da palavra? Ele mostrou o tabernáculo. Quantas divisões tinha o tabernáculo? Vocês lembram? 3. E Jesus descobriu isso quando ele disse, eu sou o caminho, verdade e a vida. Eu sou o átrio. Eu sou o santo lugar, mas eu sou o santo dos santos, porque o santo dos santos é o lugar de vida. O Espírito Santo está dizendo para nós como igreja, ouçam-me, buscam-me. Eu quero falar com você, não, com a minha igreja. O Espírito Santo quer falar com a igreja. A igreja... O que está impossibilitando você de ouvir a voz do Espírito Santo? Voltando na palavra de Deus, o que está impedindo você de ouvir a voz do Espírito Santo é que você não está atento às instruções que são o quê? Divinas. Terceiro texto. Olha o que diz Atos capítulo 7, verso de número 44. Atos dos Apóstolos 7, 44. Presta atenção. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 7, verso de número 44. Vou repetir mais uma vez, hein? Olha só. Diz assim: o tabernáculo do testemunho estava entre nossos pais aonde? No deserto. Como determinara aquele que disse a Moisés que o fizeste segundo o modelo que tinha o quê? Quando nós queremos ouvir a voz do Espírito Santo, nós precisamos, como diz o primeiro texto, fazer conforme ele o quê? Mandou. Porque aquilo que ele mandou que fosse feito é uma instrução o quê? Divina. E qual seria então a terceira coisa? Para ouvir a voz do Espírito Santo, nós precisamos obedecer. Atos está falando que o tabernáculo do testamento, o testemunho, estava entre nossos pais lá no deserto. Como determinar aquele que disse a Moisés que o fizeste segundo o modelo que tinha visto, só esteve no deserto, porque Moisés o que? Obedeceu. Como nós queremos ser cheios do Espírito Santo, se nós não estamos obedecendo? Se nós não estamos fazendo aquilo que Deus chegou e disse para nós que é a instrução o quê? Divina. Se nós não estamos, como disse o primeiro texto, reproduzindo a visão que a nós foi o quê? Dada. A pergunta de Deus para você nessa noite é simples. Tem tu vida para o Espírito Santo? Você tem ouvido o Espírito Santo? Então, como podemos viver esses três aspectos? Como podemos reproduzir a visão que foi dada?
como podemos cumprir a ordem divina e como podemos obedecer. Abra a tua Bíblia no quarto texto. Êxodo, capítulo de número 31. Olha o que diz Êxodo 31. Êxodo, capítulo de número 31. Ainda está mais rápido que eu aí. Êxodo 31. Vamos lá, quero ler aqui com os irmãos. Êxodo, capítulo de número 31. Todos acharam, amém? Olha o que o texto da palavra do Senhor diz. São 11 versículos, vou ler rapidamente, porque tem o último texto. Disse mais o Senhor a Moisés. Quem que falou com Moisés? Deus falou com Moisés. Eis que chamarei pelo nome Bezalel, filho de Uri, filho de Ru, da tribo de Judá. E o enchi do espírito de habilidade, de inteligência, de conhecimento em toda obra de artífice, para elaborar desenhos e trabalhar em ouro, em prata, em bronze, para lapidação de pedras de engate, para entado de madeira, para toda sorte de lavores. Eis que lhe dei por companheiro a Oliabe, filho de Asamaque, da tribo de Dan, e dei o que? Habilidade a todos os homens hábeis, para que faça tudo o que tem o que? Ordenado. Presta atenção. Deus mostra algo para quem? Para Moisés. Bezalel estava junto? A Oliabe estava junto? Os homens que vão adquirir habilidade estavam juntos? Mas quem foi que deu a habilidade? O Espírito Santo. Vocês estão entendendo como nós vamos compreender? E aqui nós temos uma coisa que é bem diferente do que nós estamos vivendo como igreja. Teologicamente, teologando, o que eu diria? Deus olhou a Oliabe e Bezalel e ele falou assim: recebe o Espírito Santo, porque aquilo que Moisés viu, vocês também vão ver e vão reproduzir. E aqueles que vão ajudar vocês, eu estou botando vocês como cabeça nesse negócio, eles também estarão no nível de quê? Amém. Então aquilo que eu quero que faça tem que ser o quê? Feito. Lembra que nós falamos? Terceiro ponto. Por uma vida cheia do Espírito Santo, Deus espera a obediência. O problema é que muitas vezes nós como igreja, nós como servos do Senhor, queremos andar pelos nossos o quê? Caminhos. Pela nossa vontade. Deus fala uma coisa muito linda na palavra dele. Vocês querem viver de que forma? Relacionando homem com homem, mulher com mulher, adorando a criatura em vez do Criador. Vocês querem todo tipo de pederastia, vocês querem roubo, vocês querem mentira? Queremos. Então a Bíblia diz que Deus entrega o homem ao seu quê? É o prazer. Isso não é diferente com a igreja, gente. Se a igreja quiser honrar o cabeça, Deus do céu fica feliz. E aí ele começa a falar com a igreja que a igreja precisa o quê? Fazer. Mas se a igreja quer mentir, quer ter furo, quer engano, quer divisão, quer qualquer coisa, Deus deixa a gente bem no quê? Mas ele fala assim: então vocês vão andar pelo seu bem, o quê? Prazer. Vocês querem perceber uma coisa interessante? Aproximadamente há quase 3 anos atrás, nós fomos atingidos por uma pandemia que não atingiu só o Brasil, atingiu o quê? O mundo todo. Você já percebeu? Se a igreja estivesse
entendendo a vontade divina, obedecendo a ordem divina e andando em obediência, poderíamos ter perdas? Sim, mas não teria uma coisa que eu vi que assolou a igreja: desespero. Desespero. Casamentos tiveram rupturas, foi ou não foi? Crentes surtando, gente. As clínicas ou os consultórios de psicologia, ou os consultórios psicológicos, né, conflitados. Vocês lembram uma coisa que nós pregamos sobre a igreja de Atos? Antes de acontecer uma grande fome, havia um profeta em Jerusalém chamado Ágabo, e ele profetizou que haveria o quê? A igreja ficou desesperada, porque a igreja conseguia ouvir quem? A igreja não está ouvindo o Espírito Santo. A igreja não está ouvindo o Espírito Santo. Nós não estamos conseguindo nos ater ao que o Espírito Santo, ou o que Deus está projetando, ou o que Deus está para fazer. Bate sempre em nós uma coisa chamada o quê? Desespero. Aquele que se aproxima do Senhor tem que o quê? Tem que crer que Ele é o quê? Galardoador. Vocês já perceberam uma coisa interessante? A Bíblia fala de alguns martírios, homens que foram martirizados. Qual que veio logo à sua cabeça? Estevão. E você sabe como Estevão foi martirizado. Ele foi apedrejado. Eu já vivi como menino de rua, o jovem já não tomou pedrada, não? Dói, não dói? Bom, gente, tomar uma pedrada é horrível quem já tomou. E geralmente bate aqui, ou na cabeça, ou daquele ossinho do pé. Mulher não tem muito isso, né? De tomar pedrada, mas homem, quando tem mulher, até tem tanto você toma pedrada. Ou machucou uma pega, ou imagina um homem sendo apedrejado, não com uma pedra, mas com várias pedras. Ele está sentindo muito ao quê? Mas a coisa linda de Atos é que ele está olhando para o céu e ele está dizendo assim: Pai, não impute sobre eles isso. Por que, queridos, quando nós ouvimos o Espírito Santo, até no apedrejamento ele traz conforto. Os seus, o Senhor, que guarda. Os seus, o Senhor guarda. Então nós precisamos ter uma vida com o Espírito Santo. Deus está lá como sustentador, criador. O Filho está aguardando uma ordem. Mas quem está com a igreja? O Espírito Santo. Não vou deixar vocês o quê? Órfãos. Eu vou enviar o Paráclito. No grego é aquele que anda ao lado. Então, se a igreja ela quer ouvir, ela precisa ter o discernimento que a Bíblia ensina a igreja a ter. Quem viu como deveria ser o tabernáculo? Moisés. Quem recebeu a instrução? Moisés. O texto que nós lemos, de Hebreus 8:5, Atos 7:44, Hebreus 25:40, é enfático dizer: conforme eu te mostrei o que? Faça. Faz. Mas pode ficar tranquilo, porque para fazer a minha obra, eu tenho ajuda. E qual é a ajuda que eu tenho? Meu próprio Espírito. Então eu vou botar homens no meu Espírito também, para que eles que não viram, eles também possam o quê? Vocês estão entendendo? Por isso que Jesus lá, em João 16:8, e eu vou sempre citar isso para vocês. João 16:8, olha o que ele diz. João capítulo 16, versículo 8. Alguém pode ler aí, sendo projetado? Olha o que ele diz. João 16:8.
E do juízo. Então isso é notório. Quando ele vier, ele convence, ele estuda, ele mostra. Mas não acaba aí, porque no mesmo capítulo de número 16, olha o que vai dizer o versículo de número, se não me engano, 13, só um momento. João 16, João 14, perdão, versículo de número 13, isso aí, João 16, 13. O que fala? Mas quando vier aquele que é o Espírito, quem é esse Espírito? Ele vos em toda a verdade, porque não falará, mas dirá tudo que tiver ouvido, e vos anunciará as coisas que há. A igreja tem obrigação de saber o que vai acontecer. A igreja tem obrigação de saber o que vai acontecer. Por isso que nós vimos lá a água. A Bíblia fala uma coisa muito notória. No Velho Testamento, nós tínhamos reis, profetas e sacerdotes. Eram homens dotados de quê? Do Espírito Santo. Era derramado sobre pessoas específicas. Nós tínhamos um sacerdote que era sumo, e ele era que fazia expiação pelo pecado. Vem Jesus, da tribo de Judá, o sacerdócio muda, não é mais araônico, agora é levítico, e Pedro vai dizer o seguinte: todos que estão inseridos numa comunidade chamada igreja, ou no corpo de Cristo, eles vão compreender muito bem essa tríplice manifestação: ser sacerdote, ser profeta e até mesmo rei, né? Que seria uma tríplice manifestação. E sacerdote, perdão. Sacerdote, rei e profeta. Por quê? O que Pedro vai falar? Vós sois geração o quê? Sacerdócio santo, sacerdócio real. O reino de Cristo é marcado por uma gama coletiva de sacerdotes. Temos acesso. Então, como é que nós não vamos saber os princípios que são de Deus? Como é que a gente vai ficar numa encruzilhada? Será que vai dar certo? Será que vai acontecer? Será que vai se dar isso? Cristãos, irmãos, amigos, nós precisamos estar nutrindo uma vida com o Espírito Santo. E se nós não conseguirmos nutrir uma vida com o Espírito Santo, aquilo que está por vir vai nos pegar de surpresa. Porque nós estamos deixando de ouvir o que Deus quer o quê? Fazer. Uma coisa que eu digo para vocês, gente, como pastor, nós estamos vivendo um tempo onde estamos vivendo desinformações. Abre uma livraria, sabe o que vai acontecer com você? Você vai falir. Porque hoje ninguém quer mais o quê? Comece a ler, gente. Comece a pegar essa história do cristianismo. Comece a ver o que foram os conquistadores. E vocês vão descobrir uma coisa muito interessante. É que a história é cíclica. Porque ela sempre o quê? Se repete, não é se renova. A história é cíclica. Vocês querem entender uma coisa? Se vocês pegarem quando Jesus nasce e pegar o que era o Império Romano, você vai ver justamente o que a linguajar moderna vai chamar de um tempo de globalização, uma ordem mundial. Quem era a grande ordem? Roma. Qual era a grande língua, né? O grego. Quem dominava, quem dirigia? Roma. Então Jesus chega no momento onde só se tem uma moeda, uma só religião e um só o quê? Império. A história é simples, gente. Quando você pega Alexandre o Grande, qual é o ideal dele dentro do âmbito filosófico?
helenizar o mundo. Sabe o que ele fazia? A história mais uma vez cíclica. Ele tomava o povo, mas ele dava uma sensação de falsa liberdade. Então, você pode cultuar o teu Deus, você pode fazer o que você quer fazer sem problema nenhum, mas você precisa entender que quem manda sou eu. A história é cíclica. Sabe por quê? Vocês viram isso lá no Egito, vocês viram isso também na Babilônia. Lembram disso? A história é cíclica. Deus está dizendo para a igreja: busque o Espírito Santo. Tenha uma vida, porque a história é sempre o quê? Sempre. A pior coisa da nossa vida é a sensação de liberdade. Quando Deus está dizendo para a gente o seguinte: vocês não estão nada vivendo liberdade, vocês estão cativos. Estão cativos. Então, vamos buscar mais Deus. Vamos nos debruçar diante dele para entender a vontade do Senhor. E Deus, nessa noite, poderosamente, em Jesus Cristo, esteja abençoando nossas vidas. Amém? Vamos colocar em pé? Senhor, em nome de Jesus, obrigado pelo culto, obrigado por esses textos que nos impulsionam a buscarmos uma vida poderosa com o Espírito Santo. Fala conosco, Pai, fala para a tua igreja, fala com cada servo abençoado, cada abençoada desta casa, no nome do teu Filho Jesus. Que nós possamos arrumar a casa, a nossa vida, para que possamos estar mergulhados no teu santo e poderoso Espírito. Leva-nos agora sobre a tua graça, sobre a tua paz, te oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Querido, você que nos acompanhou por essa live, Deus te abençoe no nome do Senhor Jesus Cristo.